Olá, eu sou a Bela Margarida do meu estilo Paula. Obrigada por estares desse lado em mais um dos nossos vídeos das quartas-feiras. Hoje, e porque o tema se impõe lá no grupo Meu Estilo Paleo, vamos falar sobre farinhas. São ou não são permitidas? São ou não são paleo? Fica connosco até o fim do vídeo e vais ter uma surpresa, uma receita para utilizares o quê? Veremos mais à frente. Aproveita já, faz um gosto, partilha, comenta aquilo que gostarias que fosse falado noutros vídeos. E vamos então ao nosso tema. O que é que nos diz o conceito sobre a alimentação paleo? Farinhas não são recomendadas. Ponto final. Mas há um porém. Este porém quer dizer que as farinhas podem até fazer parte, porque a maior parte das pessoas está sedenta de utilizar, quer seja por hábito, por conforto ou mesmo por falta de decisão. Vamos ver estes 3 pontos em separado. Quando é que uma farinha pode ser usada por hábito? A realidade é que nós estamos muito habituados a ter diariamente ao nosso pequeno almoço, ao jantar, numa mesa, por exemplo, pão. Estamos habituados a bolos, a bolachas, a ter qualquer coisa para petiscar. E quando um hábito está enraizado, é muito complicado nós tirarmos esse hábito de nós. Temos que substituí-lo por outro. E isso leva o seu tempo. Então, quase que fica impossível nós pensarmos que passar um dia sem pão é algo completamente fora da caixa. Isso também era assim para mim. No entanto, eu mudei e se eu mudei, tu também podes mudar. Muitos de nós mudamos porque vimos que realmente conseguimos substituir este hábito por outros. Se há umas pessoas que usam por hábito, outras usam por conforto. Seja lá qual for o conforto. Pode ser um conforto que peça um doce, um conforto que é simbolizado por um bolo, um queque, uma bolacha e que pode ser usado como recompensa, quer depois de um dia de intenso ou chato ou mesmo numa situação em que emocionalmente tenha sido mais complicado lidarmos. Outra forma de conforto e que pode ser utilizada como um salgado é a desculpa do ser prático e rápido. É fácil encomendar uma pizza, é fácil ter uns rissóis, é fácil ir comprar o pão com chouriço para um lanche, é prático passar numa carrinha e comprar um cachorro quente e assim se compõe uma refeição rapidamente. É outra forma que se pode utilizar farinha ou arranjar uma desculpa para utilizar farinha, mas que na realidade, no conceito paleo, no conceito meu estilo paleo, não tem assim tanta aplicação quanto isso. E outra forma de uso de farinhas é mesmo porque a pessoa ainda não se decidiu. Aquilo não sabe ainda realmente o que quer. Pode ser porque tem dificuldade em mudar, pode ser porque tem muitos mitos enraizados, pode ser que esteja apenas a ver a mudança como mais uma dieta, será que vai dar certo ou não? Outra situação muito comum nos nossos dias é a falta de um objetivo concreto, um objetivo definido, alcançável, um objetivo tal como aquilo que nós já vimos no vídeo que vai aparecer aqui no canto superior direito para podermos, como sugestão. E outro motivo também dessa falta de decisão poderá ser o receio do que os outros vão dizer.
eles vão dizer que eu estou novamente em dieta, eles vão dizer que isto e aquilo, e a opinião dos outros, porque ficam com, entre aspas, pena de não estarmos a comer o pãozinho e porque tanta coisa que se poderia preencher. Posto isto e visto estes 3 pontos que podem levar as pessoas efetivamente a quererem, há um quarto ponto e que será utilizar as farinhas, quer como estratégia, quer como exceção. Como estratégia, poderá ser usado num processo de adaptação. No início, quando dá umas saudades de um pão, sempre podemos fazer um pão mais adaptado ao conceito e que nos faça menos mal. Ou então, usar como exceção. Por exemplo, no bolo de aniversário ou num bolo no dia de uma celebração, como o Natal, por exemplo. De contrário, até que ponto é que há necessidade de utilizar farinhas? A questão é que muitas vezes, por questões culinárias, até dá jeito utilizar uma farinha. Por exemplo, para panar. E então, temos que saber utilizar as farinhas e ver se realmente esta vai entrar no conceito e vai-me levar a atingir os objetivos que eu quero. E então, vamos ver 2 tipos de farinhas. As farinhas que são low carb e aquelas que são ainda permitidas no conceito, mas que não são low carb, ou seja, baixas em hidratos de carbono. E porquê é que faço esta distinção? A maior parte das pessoas que começa um estilo de vida paleo quer essencialmente perder peso e ou otimizar a sua saúde. É porque está doente, é porque o fígado pode estar já com gordura, estetose hepática, é porque pode já estar com resistência à insulina ou mesmo já ter diabetes tipo 2, ou é porque já tem de alguma forma algum sintoma de doenças que pertencem ao conjunto da síndrome metabólica. Bom, para as pessoas que estão nesta situação, que querem mesmo otimizar a sua saúde, o objetivo será mesmo evitar alimentos que são demasiado densos em termos calóricos. Ou aqueles alimentos que, a partir do momento em que entram na boca, vão se tornar açúcar e que vão induzir o corpo a ter uma resposta insulínica e isso vai ter exatamente a mesma resposta da alimentação que não é ao estilo paleo. Então, as farinhas low carb que se pode utilizar será uma farinha de frango, que é muito prática, por exemplo, para utilizar nos salgados, numa base para quiche, numa base para pizza. Depois tem a farinha de linhaça. É uma farinha com muito poucos hidratos de carbono, com uma boa percentagem de gordura, incluindo o ômega 3, e que pode ser utilizada, de preferência moída na hora, para muitas substituições de receitas onde tem a farinha de trigo. No entanto, por ser uma farinha com um sabor acentuado, quase tocando o amargo, é normal que o sabor se altere um pouco. Por isso, se não estás habituado ao sabor da linhaça, o ideal é usares pouca quantidade. Uma outra farinha muito versátil é a farinha de coco, que pode ser inclusive feita em casa. É uma farinha que
dá imenso volume, que deve ser utilizada em menor quantidade porque absorve muito os líquidos, porque é uma farinha muito seca. As farinhas de frutos secos, como a farinha de amêndoas, de noz, de avelãs, são farinhas também que podem ser usadas, tendo em conta que ao utilizarmos, ao fazermos farinha do fruto seco, é fácil ultrapassarmos uma dose recomendada de até 50 gramas por dia. Por isso, é uma farinha para usar com cuidado ou se calhar com uma mistura, por exemplo, com uma farinha de linhaça ou farinha de coco. E temos, por fim, a farinha de sementes, que são outras opções também muito boas e que, dependendo da semente, além da linhaça, poderá apresentar um sabor mais acentuado ou mesmo uma cor mais específica. Por exemplo, a farinha de sementes de abóbora, de sementes de girassol, de sementes de sésamo. Qualquer farinha destas pode ser utilizada como substituição da tradicional farinha de trigo, sendo que, repito, a farinha de frango mais para os salgados e as outras farinhas para os doces e ou salgados. Agora vamos às farinhas que não são low carb. São farinhas que podem ser usadas, por exemplo, na alimentação das crianças ou de adultos que são saudáveis, que não precisam de otimizar a sua saúde, que já estão num processo de manutenção de peso. A melhor dessas farinhas será a farinha de mandioca. Apesar de ser muito rica em hidratos de carbono, será também uma farinha que é prática de usar. Farinha de batata doce, quase idêntica à de mandioca. E aqui no final temos a farinha de banana verde, que se pode também consumir com alguma moderação. Não low carb e que se transforma praticamente em açúcar assim que entre no nosso sistema digestivo são os amidos, quer os polvilhos, doce e azedo, quer as féculas. São alimentos que são muitas vezes encontrados em receitas que levam o selo de uma receita paleo, mas que podem condicionar muito a otimização da nossa saúde. Por isso, convém terem atenção a estes amidos e aos, principalmente os polvilhos doce e azedo e à fécula de batata, atualmente muito, digamos, na moda. Fécula de batata é útil, sim, por exemplo, para ser consumida tal como está, uma colher de sobremesa, por exemplo, num copo com água, e beber assim, isso sim, já nos dá uma dose de amido resistente que poderá ser interessante para o nosso intestino. Mas sobre isso falaremos numa outra situação. Agora, e tendo em conta que é possível usar farinhas com parcimónia numa alimentação ao meu estilo paleo, vamos apresentar uma receita simples para utilizar as farinhas e que pode fazer a diferença num prato, por exemplo, para uma criança. Vamos fazer nuggets de frango simples, rápidos e bem saborosos. Podem ser servidos, por exemplo, com uma salada. Eu usei couves roxa e lombardo e courgette esparelizada. Ainda podemos acompanhar este prato, por exemplo, com uma maionese de abacate, onde se pode molhar o nugget antes de comer. Cá está o nosso prato com os nuggets e temos 3 farinhas que foram utilizadas. Vamos ver cada uma em particular. Quais são os ingredientes para os nuggets? Temos o peito de frango, os temperos a gosto.
Eu usei sal, pimenta caiena, açafrão, cominhos e noz moscada. Podes utilizar aquilo que mais gostas. Envolvi tudo com o ovo e usei várias farinhas. Quais foram essas farinhas? Foi a farinha de coco. Neste caso não foi bem a farinha de coco, foi mesmo o coco ralado. Um mix de farinha de sementes. Utilizei sementes de linhaça, de sésamo, de chia e de girassol, moídas em conjunto, em partes iguais. E farinha de mandioca, porque este prato ia ser consumido por uma criança e esta farinha não tem qualquer contraindicação para essa criança. Como é que vamos fazer os nuggets? Em 3 passos. Vamos temperar, vamos panar e vamos cozinhar. Para temperar o frango, utilizamos os temperos, envolvemos tudo e colocamos a marinar pelo menos 1 hora. Depois de marinar, batemos o ovo com uma pitada de sal e envolvemos no frango. Depois, basta retirar um pedaço de cada vez e pegar e passar na farinha selecionada. Como falei, usei aquelas 3 farinhas, podes escolher qualquer uma das que mencionei atrás. No final, basta cozinhar. Nós optamos por cozinhar no micro-ondas, na função CRISP, que é exclusiva do nosso micro-ondas, é uma marca específica. No entanto, podem ser feitos no forno ou podem ainda ser fritos numa gordura paleo, tipo banha de porco ou óleo de porco. E rápido, simples, de uma forma bem divertida, damos cor ao nosso prato. Vamos acompanhar, aqui neste caso, como já falei, com a courgette e as couves e degustar. Bom apetite! Espero que tenhas gostado desta receita. Espero que tenha sido útil este vídeo sobre as farinhas paleo e que tenhas ficado esclarecido. Caso não, ou tenhas alguma questão, alguma situação a acrescentar, comenta, partilha, deixa-me saber a tua opinião. Por hoje é tudo. Eu espero por ti na próxima semana, na próxima quarta-feira. Até lá, fica bem, tranquilamente, bela.